Bem-vindos ao podcast de história. Eu sou o Júlio, estou aqui com o Guilherme e com o Pedro para falar um pouco sobre o racismo, né? A gente vai falar um pouco dos pontos, né? Do que a gente acha que a gente, nossa visão sobre o que é e também se a gente tem alguma maneira de resolver, né? Eu, né, como negro, né, sinto já isso na pele, eu já sei um pouco mais, né? Racismo ele é uma forma de preconceito, né? Com pessoas que geralmente pele escura, né? Mesmo que alguns falam que existe pele clara, mas não é um assunto para hoje. É, então, geralmente é bem difícil, é bem forte, ainda é presente, muito presente na sociedade. Hoje ainda é bem presente, porque as pessoas ainda apresentam esse comportamento, mesmo depois de anos aí, pós-escravidão. O racismo ainda existe, né? Mesmo a escravidão acabando aí, ainda tem muita gente que sofre com isso, eu inclusive. É, e não tem nunca teve uma explicação lógica, né? Eles tentam achar lógica ali, usando a Bíblia, usando outras coisas, mas quase sempre não faz sentido, né? E, sim, no meu ver, pelo menos, eu não vejo uma forma muito concreta de resolver, né? Que, mesmo que casos e casos, geralmente ele já tá enraizado nas pessoas. Geralmente o pai era racista, ou a mãe era racista, ou os dois eram racistas. E passam pro filho, e isso vai passando de geração para geração. É uma tradição triste, mas é o que tem, né? A gente tem que se conformar. Mesmo que a gente tá fazendo de tudo para mudar, a gente tem que se conformar ainda um pouco com essa situação. Mas eu acho que não tem nenhuma uma forma concreta. Mesmo que se a gente cuidando assim e tentando conscientizar que aquilo é errado, cada vez mais sendo representatividade, as pessoas começam, que as pessoas que eram racistas ou que tinham uma propensão, já que o pai e a mãe eram racistas, começam a tocar um pouco a mão na consciência e pensar mais nisso, sabe? Eu acho que é importantíssimo a gente ter essa representatividade. Porque hoje ainda é estranho, né? Ter negros assim em alguns lugares, ainda posições de topo, representatividade bem grande assim, que é bem interessante, porque a gente só pensa do lado do próprio negro falando, né? A gente esquece de pensar que às vezes o racista ele vê uma personagem que é da hora, uma personagem que é da hora, um personagem que é da hora, e aí às vezes ele começa a colocar a mão na consciência, pelo menos que eu saiba, né? Pelo menos que eu tenha visto isso acontecendo um pouco assim na minha vida, né? Mas eu tenho esperança que em algum momento acabe, já que a gente já vê hoje muita gente com essa mão na consciência aí, que percebe, presta atenção muito nisso, sabe? Que, que já começou a bater nessa pauta, sem ser negro, né? Porque geralmente só que sofre que bate na pauta, que já é uma evolução magnífica, né? Já tinha os abolicionistas na época da escravidão aqui no Brasil, mas eram poucos. Hoje já tem mais, hoje já tem uma boa massa, já. Mas daqui a uns anos eu espero que seja melhor, né? Que acabe de uma vez, seria maravilhoso. Mas eu sei que a gente sabe que não é assim, né? Então, Pedro, o que você acha sobre isso? Ele é um conceito que foi existido durante a época da colonização, onde os europeus usavam a desculpa de pessoas negras, os demônios em serem representados como cores escuras por conta de diversas histórias da Bíblia. Eles acabaram interpretando assim, aí acabaram associando os negros a os demônios, e eles falavam que para eles poderem ter suas liberdades, eles teriam que ser escravos deles para poderem ter a perdão do Padre para poderem subir ao céu. Isso é um conceito
que várias pessoas usaram para poder fugir de seus trabalhos e não terem que pagar as pessoas. Até hoje se insiste nisso, como a Ku Klux Klan, que acaba tendo ódio. Outras pessoas não querem aceitar por conta de preconceitos e se verem superiores a outras. Isso é um caso que é bem difícil de ser tratado. Por mais que eu faça piadas sobre isso, é uma forma de uma crítica social. Mas enfim, isso não pode ser resolvido facilmente. Hoje em dia que existem várias leis protegendo, ainda existem casos de racismo e não são tratados, apenas multas, e as pessoas nem sei se multas dão normalmente, né? Por conta que, tipo, a polícia não acaba dando muita bola pra isso. E tem mais coisas perigosas a fazer, né? Mas isso é um caso bem polêmico. E aí, Guilherme, e o que você acha sobre isso? Bom, bom, é, vou começar a minha parte. O racismo é uma ferida profunda em nossa sociedade que persiste apesar em nossos avanços como sociedade. E eles não só eles aparecem como injustiça, mas também minam a nossa humanidade coletiva. Porém, assim, talvez a gente possa resolver de uma forma com esse problema, precisando agir com forma de determinação e empatia. Primeiro, se ensinar a educar um aos outros sobre a história do racismo e suas manifestações atuais e das antigas. Devemos reconhecer nossos preconceitos e consistências ao confrontar corajosamente a mudança e começar a compreender esse problema que se alastra ao longo da nossa história em sociedade. Bom, com isso, minha opinião é que o racismo pô, tem jeitos de realmente combater ele, mas com isso também é um dever que nós todos devemos tentar algum dia combater isso de uma forma possível. Então, esse foi o nosso podcast. Foi bem curto, mas já deu para fazer a gente pensar um pouco. Isso é muito interessante. Então, tchau.